Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 15 e 16 do curso de Física 3. Bom, a gente terminou termologia, estudamos as trocas de calor, estudamos as escalas térmicas, estudamos também as formas de transmissão de calor, pode ser por irradiação, condução ou convecção. E agora a gente vai começar um novo estudo, que é o estudo dos gases e como que a gente usa os gases na natureza para os fins humanos, para os fins de trabalho com os gases. Então a gente vai iniciar esse assunto, vão ser acho que 5 aulas, vai terminar com as máquinas térmicas. Então, primeiramente, a gente tem que estudar o que é um gás, qual é o gás que a gente vai estudar. E o gás que a gente estuda é o gás ideal. O que é o gás ideal? É o gás que não há forças intermoleculares. Portanto, são átomos, sim, gases são átomos. Mas esses átomos não têm forças intermoleculares. É totalmente utópico esse estudo. Esse estudo de gases, ele não é real, ele é todo determinado por constantes. Então, primeiramente, a gente tem que os átomos não há forças intermoleculares entre eles, portanto eles estão soltos. E as partículas são dotadas apenas de energia cinética de translação, energia cinética. Então, você consegue calcular a energia interna a partir da soma das energias cinéticas de cada molécula. Não se esqueça que por ter átomos aqui, existe massa. E se tem massa e um recipiente com uma área, você sabe que pressão vai ser a força dividido pela área. Então, se você diminui a área, você aumenta a pressão, se você deixar a força constante. Então, se você aumentar a quantidade de moléculas, porque força vai ser a massa vezes a aceleração das partículas, né? Perceba. Então a pressão vai ser a força, que é massa, vezes a aceleração das partículas, que é energia cinética, dividido pela área. Então, se você deixar a massa constante do sistema, se você aumenta a aceleração com o aumento da temperatura, não se esqueça que o aumento da temperatura faz com que a energia cinética média das partículas aumente, então você vai aumentar a aceleração e você aumenta a pressão. Se você não mexer na quantidade, na temperatura do gás, como que você aumenta a pressão? Se você diminuir a área, porque tem uma área assim, se você diminuir a área, você concorda que as moléculas vão se chocar mais com o recipiente? Então, vai aumentar a pressão se você diminuir a área do recipiente. Não se esqueça que pressão é o choque no recipiente, o choque médio no recipiente. Quanto mais essas partículas batem no recipiente, maior vai ser a sua pressão. Não se esqueça, então, nunca, jamais, que a pressão é igual a força dividido pela área, ok? Bom, ao mencionar qual é o gás que estamos estudando, que só tem energia cinética de translação, a energia interna vai ser a soma da energia cinética de todas as partículas, e não há forças intermoleculares para essa partícula. Bom, o volume do gás sempre vai ser o volume do recipiente. Então como que a gente soma a energia interna do gás? Como que a gente soma? A energia interna do gás é dada com a letra U. U é a energia interna do gás. É a energia a soma das energias cinéticas das partículas. É U. Então isso aqui é energia interna do gás. Bom, tem dois tipos de você calcular a energia interna do gás. Se esse gás for monoatômico, o que é monoatômico? Formado somente por um átomo, por exemplo, o oxigênio, assim, formado só por um átomo, sempre por um átomo. Por exemplo, só o hidrogênio. E aqui é um gás diatômico, formado por dois átomos, diatômico. Então são partículas aqui, só uma partícula formada só apenas com um átomo, e aqui seria uma partícula formada por dois átomos. Como que você calcula a energia interna do gás? Sendo 3,5 de nRT. Mas você se lembra lá na química que PV
é igual a nRT. Então, se você tem nRT, nRT aqui, ó, você pode substituir por PV. Ó, substituir aqui, ó, o nRT, o nRT, que é o número de mols vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura, eu substituí aqui, ó, PV. Então, você tem duas maneiras de calcular a energia interna de um gás, o monoatômico. A energia interna interna do gás pode ser 3 meios de nRT ou 3 meios de PV. Já a energia interna do gás diatômico é 5 meios de nRT ou a energia interna do gás é 5 meios, isso aqui é 3 meios, né? 5 meios de nRT e 5 meios de PV, fazendo aquela substituição. Então é assim que você calcula a energia interna do gás. Se ele te der o volume e te der a pressão, você calcula a energia interna do gás. Se ele te der a temperatura em Kelvin, o volume é em metros cúbicos, portanto litro, e a constante que vai te fornecer o que é, geralmente é 0,082, será a constante. Então, se ele te der os valores de nRT ou PV, você vai ter a energia interna desse gás. Ele tem que avisar se for monoatômico. Se ele não falar nada, é monoatômico. Se ele falar alguma coisa, é porque é diatômico. Ele vai falar que você tem que calcular a energia interna do gás diatômico. Aí você calcula como sendo 5 meio de nRT, ok? Bom, o que é importante no estudo dos gases? Os estudos de gases se tornam importantes quando a gente observa as transformações gasosas. O que é uma transformação? Digamos que você tem um recipiente com essa altura aqui, ó, Hzinho. Então, você vai ter uma pressão, aqui você vai ter uma energia interna do gás e aqui você vai ter uma temperatura também. A partir do momento, ocorre uma transformação nesse gás. Então, ocorreu uma transformação. Essa transformação pode ser térmica, se você colocar temperatura, ou pode ser mecânica, se realizar trabalho. Se for térmica, você aumenta a temperatura, portanto você aumenta a energia térmica do gás. Se você aumentar a energia térmica do gás, você concorda que o gás vai ter mais força. Então, se ele tiver mais força, se esse êmbolo aqui, ó, for móvel, você concorda que essas partículas com uma temperatura maior vai ter uma energia cinética maior, vai fazer com que bata com mais força nesse êmbolo e ele suba. Então aqui você está realizando trabalho, ó. Esse aqui será a Hzão. Então quando você sobe, essa diferença aqui, ó, essa diferença essa distância será justamente uma transformação térmica e você mecânica com a realização de trabalho. Portanto, em qualquer transformação, sempre há troca de energia mecânica na forma de trabalho ou entre o gás e o meio na forma térmica, porque aqui vai ter temperatura. Então, é um meio que está mais quente, o calor está fluindo para a região mais quente, para a região mais fria. Então, esse gás acaba ganhando energia cinética, a sua energia cinética média aumenta, portanto, a sua energia interna do gás aumenta, o que faz com que essas partículas tenham mais força. Elas tendo mais força, elas vão chocar com o recipiente, fazendo com que o êmbolo suba. Se ele subir, você realizou o trabalho, porque você não se esqueça nunca que o trabalho é igual a força vezes a distância. Portanto, se tiver um deslocamento está existindo trabalho. Portanto, é uma transformação mecânica. Bom, o que é importante de a gente ver aqui, ó, nessa transformação gasosa? Que a quantidade de mols, portanto, a quantidade de partículas, tanto em A quanto em B, é igual. Se você sabe que a quantidade de partículas de A é igual à quantidade de partículas de B, você tem que se lembrar novamente da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron fala que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols de A vezes a constante vezes a temperatura em Kelvin. Isso aqui é a equação de Clapeyron. Agora, isola o número de mols. Ó. O número de mols vai ser... O número de mol... Vou tirar esse A aqui. O número de mol vai ser igual... Ó, o número de mol vai ser igual a PV... PV-RT, ó. RT. Então, aqui, ó, você coloca que o número de mols de A é igual ao número de mols de B. Mas você concorda que a energia não vai ser igual?
a temperatura não vai ser igual, o volume não vai ser igual e a pressão também não. Porque se você aumentou a área, você vai diminuir a pressão. Então, ó, se N vai ser a pressão de A vezes o volume de A, vai ser dividido pela a constante multiplicado pela temperatura de A, vai ser igual a pressão de B vezes o volume de B dividido pela a constante multiplicado pela temperatura de B. Se você cortar a constante, ó, você chega na equação geral dos gases, que é PA, VA, dividido por TA, vai ser igual a PB, VB, dividido por TB. Então aqui, ó, é a equação geral dos gases. Por que a gente chega nessa equação? Porque a gente sabe que a quantidade de partículas é a mesma, então é o mesmo número de mols. Então, se é o mesmo número de mols, se você mudar, por exemplo, a pressão, ó, perceba que a pressão aqui vai diminuir. Então, o volume vai aumentar. Se o volume vai aumentar, a temperatura aumentou se for está mudando as três unidades de medida do gás. Mas vão ter no estudo dos gases 2, na aula 16 e na aula 17 e 18, a gente vai estudar cada transformação do gás. A gente vai deixar uma dessas constantes e vai ver o que acontece com o gás, ok? Perceba que pressão e temperatura é diretamente proporcional. Por quê? Porque se você aumentar a temperatura, você aumenta a pressão. Se você aumentar a pressão, você também aumenta a temperatura, deixando o volume constante. E você também tem que perceber que volume e temperatura também é diretamente proporcional. Se você deixar constante a pressão, se você aumentar a temperatura, portanto, aumentar a energia interna do gás, você vai aumentar o volume. Por quê? Porque quando você aumenta a energia interna do gás, você aumenta a energia interna do gás, aumenta o U, você tem que as partículas têm mais energia cinética, portanto, elas têm mais força. Se elas têm mais forças, elas chocam com o recipiente, faz com que o recipiente suba, para deixar a pressão constante. Se você deixar a temperatura constante, portanto uma transformação isotérmica, você tem que pressão e volume é inversamente proporcional. Se você aumentar o volume, você diminui a pressão, porque se você aumentar a área, você diminui a pressão. Agora, se você diminuir a área, você aumenta a pressão. Bom, todos esses estudos de transformação será na próxima aula, mas eu preciso falar da variação da energia interna do gás. Então, vamos falar da variação da energia interna do gás, para a gente conseguir encerrar essa aula. E na próxima aula vamos começar as transformações gasosas, ok? As transformações dos gases. Então, vamos falar aqui, ó, da variação da energia interna do gás. Ó, variação da energia interna do gás. Vamos lá. A gente sabe que a variação da energia interna do gás é igual a 3 meios do número de mols multiplicado pela a constante vezes a variação da temperatura. Ó, perceba que a variação da energia interna do gás é uma constante. Ó, isso aqui é constante. Portanto, a variação da energia interna do gás vai ter uma relação direta com a variação da temperatura, multiplicado por 3 meios, se for um gás monoatômico. A gente vai estudar mais um monoatômico porque é o que mais cai nas provas, ok? Então perceba que isso aqui, ó, é constante, ó. Isso aqui vai ser constante. Isso aqui é constante, ó. Constante. Se isso aqui é constante, você concorda que a variação da energia interna do gás é diretamente proporcional ou diretamente relacionada com a variação da temperatura. Portanto, se você aumentar a temperatura, você vai variar a energia interna do gás. Se você diminuir a temperatura, você também vai variar a energia interna do gás. Portanto, o que é interessante a gente notar? Quando o gás esquenta, o que está acontecendo? Bom, a temperatura aumenta.
portanto, a energia interna aumenta. Ok? E se a energia interna aumenta, a variação, ó, eu vou apagar isso daqui tudo, tá? Pra gente estudar com mais espaço a variação da energia interna. Ó, se o gás esquenta, a temperatura aumenta. Portanto, a energia interna do gás, que a gente viu aqui, aumenta. Então, a variação da energia interna vai ser positivo. Por quê? Porque se lembra que variação é temperatura final menos a temperatura inicial. Se a temperatura final é maior, então a variação da energia interna vai ser positiva. A variação da energia interna vai ser positiva. Por quê? Porque esse valor aqui vai ser positivo. Vai ser maior que o valor negativo, que é, por exemplo, se você tem um gás a 27 graus, portanto 300 Kelvin, e varia ele para 37 graus, você vai estar em 320 Kelvin, não, 310 Kelvin. Aqui vai ser 300 Kelvin e aqui vai ser 310 Kelvin. Então, o que é a variação da energia, o que é a variação da temperatura? Vai ser 310 menos 300, que isso aqui vai resultar em quê? Em 10. Portanto, a variação da energia interna, estou me confundindo aqui com a variação da energia interna, é positiva, é maior que zero. Então, se o gás esquenta, a temperatura aumenta, a energia interna do gás aumenta, portanto, a variação da energia interna é maior do que zero. Ok. Mas o gás também pode esfriar. E o que acontece? Vamos lá. Quando o gás esfria, você tem que a temperatura diminui. Portanto, a energia interna do gás diminui. Portanto, a variação da energia interna do gás é menor que zero. Por exemplo, digamos que você tem um gás com a temperatura inicial de 37 graus, portanto 310 Kelvin. E a temperatura final desse gás é 27 graus, portanto 300 Kelvin. Se você fazer a variação da energia interna, que é aqui, a variação da energia interna é uma constante multiplicado pela variação da temperatura. O que é a variação da temperatura? A temperatura final, 300, menos a temperatura inicial, 310. Portanto, a variação da energia interna vai ser uma constante, 3 meios NR, que é uma constante, multiplicado por menos 10. Então, você concorda que a variação da energia interna vai ser menor do que zero? Por quê? Porque é menor que zero, menos 10 é menor que zero. Portanto, quando o gás esfria, a temperatura diminui, a energia interna do gás diminui, a variação da energia interna do gás é menor que zero, porque é um número negativo. Vai se tornar um número negativo aqui, porque vai ser um número, uma constante multiplicado por menos 10. Portanto, a variação da energia interna do gás vai ser um número menor do que zero. Ok, mas também tem como o gás não esquentar e não esfriar. Quando isso ocorre, a temperatura é constante, portanto a temperatura do início vai ser igual à temperatura final, portanto o do início vai ser igual ao do final, portanto a variação da energia interna do gás é igual a zero. Por quê? Porque, digamos que você está a 27 graus, um gás de 300 Kelvin. Ele passou por um processo e ficou 27 graus. Então, 300 Kelvin também. Você tem que a variação da energia interna é uma constante multiplicada pela variação da temperatura. Então, a variação da energia interna, caso vai ser uma constante, que é isso aqui, 3.000 de NR, multiplicado pela variação da temperatura. Então, é 300 final menos 300. Isso aqui é ΔU, vai ser K multiplicado por zero. Portanto, o ΔU é igual a zero.
porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Aqui pode ter valores, 3N pode ter o número de mol, mas se for multiplicado por 0, a variação da energia interna do gás é igual a 0. Bom, então esta aula foi justamente para a gente entender como que a gente varia, como é que a gente consegue variar a energia interna do gás, ok? A gente consegue variar a energia interna do gás aumentando ou diminuindo a temperatura. Por quê? Porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética média das partículas. Portanto, você aumenta a sua energia interna do gás. Você aumenta a energia interna do gás aumentando a temperatura. Não se esqueça que o gás monoatômico é assim que você calcula a energia interna. E o gás diatômico, variação da energia interna, vai ser 5.000 de de NR, variação da temperatura. Então, variação da temperatura se for um gás diatômico, ok? Então, foi isso a aula de hoje. Até a próxima aula, estudo dos gases 2, que a gente faz os exercícios e a gente fala das variações, as transformações gasosas, as transformações dos gases, ok? Antes, eu queria fazer um exercício aqui para a gente já deixar disposto na próxima aula o que a gente estuda nos gases. Ó, perceba, fazer um exercício aqui, fazer um gráfico de PV. Digamos que você tem um gráfico, exemplo, um gráfico de pressão e volume. Então aqui está a pressão e volume. Você tem que, inicialmente, você tem um volume V e um volume 5V. Então aqui é o início, aqui é o final. Aqui você vai ter uma pressão P e aqui você vai ter outra pressão. Bom, aqui inicialmente ele está aqui, com um volume V e uma pressão P. Aí ele passa por um processo em que ele aumenta o volume. E ele fala que a temperatura, ele fala que a pressão primeiramente fica constante, portanto se a pressão fica constante, passa para cá, então ele vem para cá, ele aumenta o 5V. Ele veio para cá primeiramente e depois ele vem para cá, para cá. E ele pergunta o quê? Ele vem para cá, a primeira transformação que ocorre, ele aumenta o volume. E depois ele deixa o volume constante, mas ele diminui a pressão. Então daqui para cá, você concorda que a pressão é constante? Então PAVA dividido por TA é igual a PB VB dividido por TB. Você concorda que aqui a pressão é constante? A pressão daqui é a mesma que aqui. Então a pressão aqui é igual. Então o volume e a temperatura será igual ao volume de B, temperatura de B. Você concorda que você aumentou o volume? Se você aumenta o volume, você tem que aumentar a temperatura para que esse volume aumente com a pressão constante. Digamos que aqui ele está com a temperatura de 300 Kelvin. Qual vai ser a temperatura daqui? Vamos ver. Aqui ele está com V, que é dividido por 300, vai ser igual ao volume V2, que é 5 vezes o V. Então, 5 vezes o V. E ele quer saber qual é a temperatura daqui, qual é a temperatura. Então, a temperatura daqui vai ser a temperatura TB. Então, o TB vai ser igual a 300 multiplicado por 5 vezes o V dividido pelo V. Você corta o V, então você tem que a temperatura de B vai ser igual a 1500 Kelvin. Então, para você pegar um volume V e aumentar 5V com a pressão constante, você tem que ter uma variação de temperatura portanto, a variação da temperatura vai ser de 1500 menos 300. Portanto, a variação da temperatura é de 1200 kelvins. Ok? Portanto, a variação da temperatura, quando a variação é a mesma unidade que graus, portanto, você vai ter que variar 1200 graus para você conseguir sair de um volume V e chegar no volume 5V, mantendo a pressão constante. E nessa transformação aqui, aqui é A, aqui é B.
E aqui, ó, então aqui você tem uma temperatura, ó. Aqui você percebe que o volume é constante, o volume não muda, ó. O volume é constante. Se o volume é constante, então a pressão de B vezes o volume de B dividido pela temperatura de B vai ser igual a pressão de C multiplicado pelo volume de C dividido pela temperatura de C. Você concorda que o volume é constante, então você corta o volume. Então vai ser pressão de B dividido pela temperatura de B é igual a pressão de C dividido pela temperatura de C. E ele pergunta justamente qual vai ser essa pressão. Que pressão é essa daqui, ó? Não, ele fala que a pressão aqui é dividido por 6. Então, qual vai ser o volume? Por 5. Ele fala que a pressão aqui é dividida por 6. Então, ele pergunta qual é a temperatura daqui, ó. Perceba que se você diminui a pressão, você vai ter que diminuir a temperatura, porque pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Portanto, a pressão de B é quanto? P dividido pela temperatura de B, que é 1200, vai ser igual à pressão de C. Qual é a pressão de C? P sobre 6. P sobre 6, dividido pela temperatura de C, que é o que você quer saber. Então, a temperatura de C vai ser 1200 multiplicado por P dividido por 6, dividido por P. Então, ó, corta P com P, vai ficar a temperatura de C vai ser igual, ó, 1200 dividido por 6. Então, aqui você vai ter que 200 Kelvin. Então, a temperatura de C vai ser justamente 200 Kelvin. Então, é assim que você faz, você olha o gráfico, vê o que é constante e você usa a equação geral dos gases. Bom, como é que você saberia que onde a temperatura é maior? Vou te dar uma dica. A temperatura sempre vai ser, maior quando você sempre tem que fazer as isotérmicas. Ó, aqui tem uma isotérmica. Aqui, ó, tem outra isotérmica, ó. Portanto, quanto mais longe você sai do eixo, mais quente está o gás. E aqui tem outra isotérmica, ó. Você concorda que essa isotérmica aqui, ó, ela está mais próxima, portanto, essa aqui deveria ser 200, tá certo, 200 Kelvin, ok? Então a aula de hoje foi isso. Aqui tá as isotérmicas, você percebe que essa isotérmica aqui, ó, ela está mais longe do que essa, portanto essa temperatura aqui já é maior. Se você olhar o gráfico PV, você faz essas hipérboles, você tem as isotérmicas. Assim você consegue encontrar as temperaturas mais fácil, você acha a temperatura do gás mais fácil, sabendo as isotérmicas. Portanto, quando você se afasta do eixo, se afasta do ponto zero, você aumenta a temperatura, ok? Então, até a próxima aula, que será a transformação dos gases, e a gente vai estudar a transformação a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isovolumétrica ou isocórica, ok? Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!